Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB protocola na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. OAB solicita ao STF informações sobre delação da JBS que envolve escritórios de advocacia. Segunda edição da Feira Nacional das Caixas de Assistência é realizada em Brasília. OAB requer ao TSE fim de sigilo em processo contra a chapa Dilma Temer. E mais, OAB Nacional recebe juristas de vários países em colóquio judicial sobre meio ambiente. ENA divulga calendário de cursos telepresenciais de junho. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. No dia 25 de maio, a Ordem dos Advogados do Brasil entregou à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. A diretoria do Conselho Federal chegou à Câmara dos Deputados acompanhada por uma comitiva de centenas de advogados, entre presidentes e conselheiros de seccionais da entidade. O grupo seguiu até a Secretaria-Geral da Mesa, onde o pedido de impeachment do presidente Michel Temer foi protocolado. O documento leva em consideração o fato de Temer não ter negado o conteúdo da conversa gravada por Joesley Batista e também por não ter procurado as autoridades competentes após ouvir o dono da JBS contar que tinha o apoio de procuradores e juízes no processo contra ele. Para a Ordem, o fato caracteriza crime de responsabilidade. Este é o ponto central que a Ordem dos Advogados do Brasil leva em consideração, ou seja, a fita, o áudio da conversa, ele pode até mesmo ter sofrido alguma adaptação ou alguma interferência. Mas o fato do presidente da República, nos seus 2 pronunciamentos e numa entrevista para um jornal de ampla circulação nacional, não ter negado o teor dos diálogos, é que torna estes fatos absolutamente incontroversos. Para a Ordem, o fato de a gravação ter ou não sofrido edição é irrelevante frente às declarações de Temer. No pedido protocolado pela OAB, a entidade solicita que algumas testemunhas sejam ouvidas. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, Ricardo Saúde, delator e diretor financeiro da JEF, empresa dona da JBS. Francisco de Assis e Silva, diretor executivo de Relações Institucionais da JBS, um dos responsáveis pelo acordo de delação premiada. E também pede para ouvir Rodrigo Janot, procurador-geral da República, para que ele relate sobre as investigações em torno da delação premiada. O documento foi elaborado por uma comissão da Ordem criada especialmente para analisar o caso. Esse é o 13º pedido de impeachment contra Michel Temer após as delações premiadas da JBS. Agora, cabe a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, avaliar se aceita ou não o pedido. Sobre os comentários de Rodrigo Maia de que não tem pressa em analisar os pedidos que estão na casa, Cláudio Lamaque afirmou que as petições para o impeachment não desestabilizam o país. O presidente da Câmara dos Deputados tem as suas prerrogativas, né? E ele deve cumprir as suas prerrogativas. E me parece que o país não sofre nenhuma desestabilização pela abertura de um processo de impeachment. À imprensa, o presidente da Ordem deixou claro que o pedido da entidade é apartidário e sem ligação ideológica. Há menos de 1 ano e 4 meses, lamentavelmente, fomos nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, fui compelido a apresentar um outro pedido de impeachment da presidente da República, então Dilma Rousseff. 2 processos de impeachment diametralmente opostos no que diz respeito à questão das ideologias partidárias. A OAB não age de acordo com as paixões partidárias ou com as paixões ideológicas. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela age de maneira absolutamente técnica e a partir de um resultado e de uma decisão do seu pleno. Em 86 anos de existência, essa é a 3ª vez que a Ordem dos Advogados do Brasil protocola um pedido de impeachment contra um presidente da República. O primeiro foi em 1992, quando a OAB denunciou Fernando Collor de Mello por crime de responsabilidade.
Já em 2016, a entidade fez o mesmo em relação à ex-presidente Dilma Rousseff e decidiu, em sessão plenária, protocolar o pedido de impeachment. Agora, 1 ano e 2 meses depois, com o apoio dos conselheiros e dos presidentes de seccionais, a OAB levou à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment de Michel Temer. Uma comitiva acompanhou a diretoria da OAB Nacional na entrega do pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer, na Câmara dos Deputados. No grupo estavam presidentes de seccionais e conselheiros federais da entidade. O movimento na entrada foi intenso. Advogadas, advogados e a imprensa se aglomeraram em frente ao anexo 1 da Câmara dos Deputados para acompanhar a entrega do documento com o pedido de abertura do processo de impeachment do presidente Michel Temer. Dezenas de presidentes de seccionais e de conselheiros federais da entidade fizeram parte da comitiva. É um momento histórico, é uma medida dura, não é fácil, mas é uma responsabilidade da OAB. Porque a sociedade brasileira, representada pela história que a instituição carrega, ela tem que resgatar a confiança nas suas instituições democráticas. Ele é um momento muito importante que a ordem dá uma grande contribuição cívica para a gente voltar à estabilidade política, né? Se um governante não tem mais condições de governabilidade e incidiu em crime de responsabilidade, só cabe à OAB civilizadamente fazer o que está fazendo. O grupo acompanhou a diretoria da ordem por todo o trajeto até o protocolo da Câmara. No momento da entrega, o presidente da ordem, Cláudio Lamáquia, e presidentes das seccionais estavam presentes. No pedido, a OAB argumenta crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, conforme descrito no artigo 85 da Constituição Federal. A expectativa é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posicione democraticamente em relação à questão. Olha, a verdade é que a OAB cumpre o seu papel constitucional aqui. E a partir daí, a relação é entre o parlamento. Nós temos que respeitar o parlamento e esperamos que o presidente da Câmara, democraticamente, receba e defira ou indefira. Que aí a nossa pretensão é pelo deferimento e a sociedade é que vai cobrar das autoridades o andamento, né, democrático, constitucional desse pedido de impeachment. Para o relator da comissão especial que analisou o pedido, o ato do presidente Michel Temer é incompatível com a sua permanência frente à importância do cargo. Olha, a ordem fez sua parte, nós não temos aqui nenhuma bandeira, nossa bandeira é a Constituição. E ela tinha um papel a cumprir, cumpriu o seu papel e espera que a sociedade brasileira agora, o Congresso Nacional, que tem a responsabilidade pelo julgamento desses atos, faça o seu papel garantindo o contraditório, a ampla defesa, todas as fases indispensáveis para este momento que sim exige o contraditório. Relembre agora as ações que resultaram na entrega do pedido de impeachment da OAB na Câmara dos Deputados. Foi criada uma comissão especial para analisar o pedido de abertura do processo de impeachment. Na sessão extraordinária do Pleno, que se estendeu até a madrugada do dia 21 de maio, os conselheiros federais e o Colégio de Presidentes da OAB discutiram sobre a atual crise política e a situação moral do presidente da República, Michel Temer. O relator Flávio Pansieri apontou em seu voto o possível enquadramento de crime de responsabilidade na conduta do presidente, por omitir a prestação de informação às autoridades cabíveis sobre o suposto corrompimento de autoridades do Judiciário e do Ministério Público Federal em conversa com Joesley Batista. O que ensejaria, por certo, por parte do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, uma ação imediata de comunicação desses fatos às autoridades competentes. Quando confrontada a violação ao dever público de comunicação de irregularidade ao dispositivo constitucional do artigo 85, inciso 7º da Constituição Federal, que estabelece como crime de responsabilidade o ato do presidente da República que atente contra o cumprimento das leis, verifica-se a demonstração da hipótese viável, em tese, e o enquadramento do crime de responsabilidade por parte do presidente da República nesta conduta. Com parecer técnico, a comissão entendeu que as supostas condutas do presidente podem, sim, constituir e dar início ao processo de impeachment. A decisão do Pleno foi tomada por 26 bancadas, cada uma delas composta por 3 conselheiros federais. Cada voto representa a OAB de um estado e o Distrito Federal.
A bancada do Acre, por problemas na malha aérea, não compareceu. A representação do Amapá foi a única a votar contra. Este é o segundo processo de abertura de impeachment contra a presidência da República, encabeçado pela Ordem em um período de 1 ano e 4 meses. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, tratou a matéria com a mesma simetria na época em que foi realizado o pedido da então presidente da República, Dilma Rousseff. Após decisão do Conselho Federal no último dia 20, a OAB Nacional convocou a imprensa para esclarecer dúvidas sobre a decisão do Conselho Pleno da OAB. A decisão do Conselho Federal da Ordem, ela levou muito mais em consideração o fato do presidente ter escutado tudo o que escutou e confirmado o que escutou e não ter feito nada com relação a isto, não ter tomado uma atitude com relação a isto, do que propriamente o desdobramento e o conteúdo integral do próprio áudio. Na minha avaliação, o mínimo que o presidente deveria ter feito seria encerrar a conversa e comunicar às autoridades competentes. A OAB Nacional protocolou no Tribunal Superior Eleitoral pedido para que seja levantado o sigilo de todos os documentos e declarações colhidas no processo que vai julgar a chapa Dilma Temer. O documento foi entregue no dia 23 de maio. A chapa Dilma e Temer é alvo de ação na Corte Eleitoral por suspeita de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. No ofício protocolado pela OAB, a entidade pede ao relator do processo, ministro Herman Benjamin, o fim do sigilo de documentos e declarações obtidas no âmbito do processo. A ordem argumenta que os fatos revelados nos últimos dias sobre o envolvimento do presidente Michel Temer em situações investigadas pela Operação Lava Jato exigem ampla transparência nos atos e ações relacionadas ao presidente. A OAB solicita ainda que, caso seja necessária a manutenção do sigilo, a entidade tenha acesso aos documentos para avaliar medidas judiciais cabíveis, mantendo o compromisso legal da preservação desse sigilo. Com o tema Inclusão, Instrumento Social de Transformação, foi realizada a segunda Feira Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. O evento reuniu alguns dos maiores especialistas das áreas do direito, saúde e comportamento. Entre os dias 25 e 27 de maio, advogados, advogadas e familiares se reuniram na segunda Feira Nacional das Caixas de Assistência. O vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Cláudio Chaves, realizou a abertura do evento na sede do Conselho Federal, em Brasília. Primeiro, destacar a sintonia e a união do sistema OAB, que vive em torno da prerrogativa, da ética, do conhecimento jurídico da Escola Nacional de Advocacia, do trabalho de cidadania e também, né, do guardião social, que são as caixas de assistência do advogado. E aqui, uma produção conjunta da OAB e da Caixa de Assistência, pela CONCAD, mostra exatamente isso, né, a importância da gente cuidar bem da família do advogado, porque o advogado muitas vezes, pelo seu próprio exercício estafante profissional, ele esquece de olhar as suas próprias questões de saúde, de bem-estar da sua família. Então, a Caixa tem esse compromisso e está sendo demonstrado aqui nessa segunda Feira Nacional. O presidente da Conferência Nacional das Caixas de Assistência, Ricardo Pérez, ressaltou que a ideia de promover as feiras surgiu dos presidentes das 27 seccionais da Ordem, dando origem ao evento. As caixas hoje estão muito fortes no Brasil. Para você ter ideia, hoje nós temos mais de 10 mil convênios à disposição dos advogados com descontos reais. Eu gosto até de contar que tem uma advogada aqui no DF que ela economiza por mês R$ 900 com um único convênio. É uma escola que nós temos aqui conveniada, ela tem 3 filhos estudando nessa escola e ela economiza R$ 900, ou seja, mais de uma unidade por mês. Ela economiza 15 unidades no ano com um único convênio. As farmácias também estão, assim, um sucesso em termos de convênio. Então a gente está vendo que o advogado hoje, ele pode, se ele utilizar os serviços da Caixa, utilizar os convênios, ele pode transformar a unidade, em vez de colocar na relação de despesa, colocar na relação investimento. Esse é o objetivo que nós estamos trabalhando. O evento contou com a participação de todas as caixas de assistência do país. O objetivo principal foi impulsionar o debate em torno do papel desempenhado pela advocacia brasileira.
Durante sessão plenária de maio do Conselho Federal da Ordem, foi aprovada manifestação contrária à instituição do modelo de votação em lista fechada, enquanto não forem atendidos pré-requisitos mínimos de representação e legitimidade democrática das agremiações partidárias. Veja na matéria. A decisão tomada pelo Conselho Pleno da OAB mantém a entidade contrária à instituição do modelo de votação em lista fechada no sistema eleitoral do país. A questão vem sendo debatida na Câmara dos Deputados, baseada no parecer do deputado federal Vicente Cândido, relator do projeto na Casa, que sugere o sistema de lista fechada já para as eleições legislativas de 2018. Segundo a proposta, o eleitor votaria apenas no partido, não no nome do candidato. A partir daí, depois de apurado o tamanho da bancada de cada legenda, proporcional aos votos recebidos em cada estado, os eleitos seriam determinados de acordo com uma lista ordenada pelo próprio partido. Para a Ordem, o sistema só poderá ser implantado no país depois de atendidos pré-requisitos mínimos de representação e legitimidade democrática das agremiações partidárias. Primeiro, o voto em lista fechada deve estar associado necessariamente ao regime distrital misto. Então, metade dos parlamentos municipais, estaduais e federal seriam compostos por políticos eleitos nominalmente em cada distrito que a Justiça Eleitoral determinaria. A segunda, qual é o segundo requisito? A democratização interna dos partidos, para que por lei seja exigido que cada partido político traga cláusulas mínimas que assegurem uma convivência democrática interna e não o caciquismo. Aprimorar a cultura partidária através da diminuição significativa dessa fragmentação, ou seja, aprovar a cláusula de barreira, que já foi aprovada no Senado, está em processo de aprovação na Câmara dos Deputados. A cláusula de desempenho. Com essa cláusula de desempenho, que traz também consigo, traz também nessa mesma proposta o fim das coligações em eleições proporcionais, aí sim nós vamos experimentar um resgate de uma identidade político-partidária no nosso país. No relatório, o texto afirma que a OAB somente apoiará a adoção da lista fechada no âmbito da proposta de reforma política com instituição do sistema distrital misto. Diz ainda que mesmo com a adoção de tais requisitos, cuja implementação levaria no mínimo entre 4 e 8 anos, o sistema não se mostra apropriado ou democrático. O mesmo instituto da lista fechada, que amanhã pode representar um aprimoramento, ou seja, quando os partidos políticos resgatarem a sua identidade ideológica própria, quando se criarem condições para que haja democracia interna nos partidos exigida por lei, quando se implementar o regime misto, distrital misto, essa mesma lista fechada representará no futuro um aprimoramento. Hoje, ela representa um retrocesso e representa uma traição à confiança do eleitorado brasileiro. O texto apresentado pelo conselheiro recebeu apoio da ampla maioria frente à divergência aberta durante a votação, que questionou a relevância de tal discussão neste momento. O presidente Cláudio Lamáquia e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, receberam juristas de vários países que vieram ao Brasil participar do Colóquio Judicial Regional para a América Latina e Caribe. O evento internacional vai debater meio ambiente e direitos humanos. Segundo Lamáquia, é necessário refletir o constitucionalismo sob a perspectiva do meio ambiente, para a inclusão de novas questões sob esse ponto de vista, como os direitos relativos à proteção da humanidade. No encontro, o presidente da Ordem destacou que a entidade, preocupada com a questão ambiental e a dimensão jurídica do tema, já solicitou assento para a advocacia no Conselho Nacional do Meio Ambiente. A Ordem enviou ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ofício pedindo acesso a informações sobre suposto envolvimento de escritórios de advocacia em situações investigadas no âmbito da delação premiada do Grupo JBS. A partir das denúncias, a OAB também determinou ao Corregedor Nacional da entidade, Ibanez Rocha, que sejam tomadas as medidas necessárias para avaliar a conduta dos advogados.
A OAB emitiu nota de repúdio em relação à violação do sigilo das comunicações entre jornalistas e suas fontes, após divulgação de conversa entre o jornalista Reinaldo Azevedo e Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, investigado na Lava Jato. Para a entidade, a quebra do sigilo, assegurado pela Constituição Federal, viola o direito da sociedade de ser informada. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de junho. Veja só. O calendário de cursos telepresenciais para o mês de junho deste ano já foi divulgado pela Escola Nacional de Advocacia. As aulas serão oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a ENA. O primeiro curso acontecerá nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de junho e vai debater sobre os reflexos práticos da mediação após um ano de vigência do novo Código de Processo Civil. Nos dias 19 e 22 de junho acontecerá o segundo curso. Nele serão abordadas as provas no novo Código de Processo Civil. O terceiro curso vai abordar o tema pensão por morte, com o estudo da legislação previdenciária e também as alterações pela PEC 287. No dia 27 de junho, vai ser realizada a terceira maratona do Código de Processo Civil, com a apresentação de 20 aulas sobre temas variados. Qualquer dúvida, os interessados poderão acessar o site ena.oab.org.br. Os preparativos para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia estão a todo vapor. O maior evento jurídico da América Latina vai reunir pessoas de todo o mundo, com espaços para debates, lançamento de livros, shows e feiras. Mais de 20 mil pessoas são esperadas na próxima Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A 23ª edição do encontro tem como público-alvo advogados, estudantes, estagiários, operadores do direito e representantes dos três poderes. Os preparativos para a conferência já estão acontecendo. Estão previstos para os 4 dias de novembro a realização de feiras, debates, shows e lançamentos de livros. E para participar de tudo isso, é bom ficar atento às datas. As inscrições já podem ser feitas. No site da conferência tem um espaço reservado para isso. Elas podem ser individuais ou em grupos e dá direito a todos os dias de evento, show de abertura e material de apoio. Um espaço de mais de 9 mil metros quadrados está reservado para a feira de exposições, com capacidade prevista para 258 estandes. Os ambientes já estão à venda na página do encontro, na internet. A conferência também vai ter um espaço em que os advogados vão poder debater e expor temas independentes, mas complementares ao tema central da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Na Tribuna Livre, os trabalhos apresentados que forem admitidos e votados vão entrar para os anais da conferência. E para incentivar e facilitar a participação de todos, o Conselho firmou parceria com uma empresa especializada em viagens e hospedagens, com preços diferenciados e facilidades aos inscritos. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, no pavilhão de exposições Anhembi, em São Paulo. As informações estão no site conferencia.oab.org.br. Nós todos juntos vamos a São Paulo em novembro. Nossa Conferência Nacional, onde discutimos os grandes temas da advocacia e da sociedade brasileira, conta com a sua participação, conta com a sua presença para fortalecer esse que é o maior evento da advocacia mundial. Por isso nós conclamamos você que venha debater o futuro da advocacia, debater a crise da justiça, debater os nossos honorários advocatícios, debater os grandes temas da sociedade brasileira. A sua presença é muito importante para todos nós e ajudará a construir a nossa OAB muito melhor e eu tenho certeza a nossa advocacia também. Será um momento para podermos discutir as grandes causas e bandeiras da advocacia brasileira, os valores de fortalecimento das nossas bandeiras institucionais
e, obviamente, as conquistas constitucionais e os valores e as cláusulas pétreas para que possamos tornar o nosso país cada vez melhor, cada vez mais humano, cada vez mais decente. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF-OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!